noite a todos. Espero que todos estejam bem. E nós vamos começar aqui o nosso assunto da aula de hoje. Vocês assistam essa aula, tá? Para depois realizar a atividade. Aula de português, 9/9/2021. Assunto: leitura de imagem. O que significa leitura de imagem? Nós podemos ler textos somente com imagem e também podemos ler texto com as palavras. Portanto, eu trouxe os dois tipos de texto para vocês: o texto escrito e um texto de imagem, que vocês vão responder atividades sobre a imagem que vocês irão analisar, certo? O assunto: leitura de imagem, leitura exemplar. A leitura exemplar é essa que eu faço para vocês, com vocês, certo? Para que vocês possam ir acompanhando a leitura e assim, a cada dia, vocês possam vir melhorar essa habilidade de ler e de escrever. O título da leitura é A História Mágica da História. Olha só. O que é a mágica da história, tá? Mas nós vamos ler a história mágica da história. Como acontece a história? Vamos lá. A história nasce de uma fantástica viagem embarcada na mente de qualquer pessoa. Não importa a idade. Mora dentro da imaginação, compartilhando sentimentos que faz pulsar uma encantada sensação. Passeio nos sonhos, encontra a fantasia, brinca livre dentro do coração. No corpo faz pirueta, na boca sai toda faceira. Tem nos dedos a caneta como parceira, mas é nos olhos e ouvidos que essa história recomeça, retorna para dentro do coração e da mente, tornando leve a existência da gente. E toda contente e colorida, recria alegremente a sua mágica história da vida. Esse texto, quem escreveu foi Ana Valente, tá? Ela é professora da rede pública, professora da sala de AEE, da Rede Municipal de Educação de Fortaleza. Certo? Aí nós vamos agora mergulhar na imagem. O que é isso? O que vem a ser mergulhar na imagem? Mergulhando na imagem. Olha só, o que é mergulhar na imagem? É observar atentamente as imagens de um livro e, através dessa observação, captar as intenções e sentimentos do ilustrador. As cores, formas e traços utilizados para ilustrar uma cena, personagem, cenário ou capa de um livro podem expressar diferentes sensações climáticas e psicológicas, tais como frio, calor, alegria, tristeza, raiva e tantas outras sensações e emoções. Diante de uma imagem, que pode ser uma paisagem, um quadro, uma escultura, a capa de um livro ou mesmo uma gravura, você deve sempre analisar as cores, as pessoas e objetos. Descrever o que viu na imagem, inclusive respondendo perguntas sobre a mesma. Interpretar o que a imagem representa, porque um texto só de imagem fala por si só o que está representando, certo? E sentir as sensações experimentadas por você ao mergulhar na imagem. Que tal mergulharmos na imagem a seguir
para entender o que foi dito sobre mergulhar em uma imagem. Então, gente, nós podemos ler textos com palavras, que são os textos verbais, tá? E podemos ler imagem, que são os textos não verbal, que só tem imagem. Mas, assim como a escrita, a imagem, ela transmite muito do que ela está representando. Então, quando nós observamos uma imagem, nós devemos analisar, descrever, interpretar e sentir. Quando você olha para um quadro, o que você imagina? Aquele quadro, né? Vocês já viram aqueles quadros que tem assim um caminho, é tipo assim uma fazenda, um caminho, uma casinha lá no fundo. Quando a gente olha para um quadro desse, o que a gente imagina, né? Então, quando a gente olha uma foto de uma criança, o que a gente imagina? Porque a imagem, às vezes não, ela sempre transmite muitos sentimentos, certo? Principalmente o que o autor dessa imagem está querendo passar. Às vezes, na própria imagem, ele demonstra os próprios sentimentos, certo? Então, vamos adiante, tá? Agora sim, analisando a imagem. No analisando, o que é que você tem que observar? Vamos voltar aqui, tá? Analisar as cores, as pessoas e objetos, tá? Então, a cultura visual em que estamos inseridos tem a leitura de imagens como importante linguagem de conhecimento. Pronto, os sinais do trânsito. Você está dirigindo, você se orienta por aquelas placas. Aquelas placas são imagens. E quando você olha para uma placa daquela, não estacione, nem tem palavras, mas a imagem fala por si só, né? Então, quando você vê uma imagem com duas pessoas, um adulto e uma criança, né? Significa que você deve parar quando essas pessoas vão passar. Você vai dirigindo, de repente você vê uma placa com uns trilhos. Você já sabe que ali próximo está passando uma linha de trem. Então, a imagem, ela representa muito. E nós, quando olhamos a imagem, nós analisamos, né? O que aquela imagem quer nos dizer, tá bom? Agora vamos ver. Observe atentamente a capa do livro que segue. Esse livro faz parte da coleção do Paique, Prosa e Poesia. O Paique, gente, a coleção Paique são uns livros que o governo do estado mandou fazer para que as crianças possam, e manda para as escolas, né? Para que os alunos possam desenvolver mais a leitura, desenvolver o gosto pela leitura, principalmente os livros infantis, né? Porque é importante que se desenvolva esse gosto pela leitura desde pequeno, mas não necessariamente. Você pode ter esse gosto, desenvolver esse gosto em qualquer idade, porque para ler, para aprender, para escrever, não depende da idade, depende do querer, ok? Então vamos lá, vamos analisar aqui essa imagem, tá? Vocês, quando vocês forem fazer atividade, vocês vão analisar essa imagem. O que é que vocês vão observar? As cores usadas na imagem, quem escreveu o texto, quem fez as ilustrações, o título do livro. Quando você vê o título do livro, Cajueiro Botador, você já imagina que é um cajueiro que dá muitos frutos. Eu imagino isso. Aí tem muita gente aqui, olha aqui. Tem muitas pessoas
Essas pessoas, elas estão demonstrando tristeza, alegria? Qual o sentimento que essas pessoas estão passando nessa história? Que nessa capa de livro, que o autor quis demonstrar. Eu imagino que eles estejam muito alegres, né? Porque o cajueiro é bastante frutífero, dá muitas frutas, por isso o autor usa esse nome, cajueiro botador. Aí vocês vão analisar as cores, os personagens que estão na capa, a árvore, a cor das flores da árvore, o caju. Tem muita coisa que se pode observar. E o que o autor quer dizer com esse cajueiro botador. Certo? Para isso vocês vão ter que olhar bastante e sentir. Vocês podem até sentir a alegria dessas pessoas, né? E o motivo por quais eles estão tão alegres, né? Agora nós vamos aqui para descrever na imagem. Agora sim, é hora de você colocar no papel, com a escrita, o que você observou, certo? O que você observou nessa imagem. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar essa linha aqui. O que você observou nessa imagem, certo? Aqui, descrevendo a imagem. Que cores predominam na capa do livro? Você vai lá na capa do livro observar. Qual é a cor que predomina? O que predomina é o quê? Aquela que é mais usada, né? Qual é a cor mais usada nesse livro? Aí você escreve a palavrinha. Palavrinha aqui, eu vou escrever para vocês também, tá? A, M, A, R, E, L, O. Amarelo. Vamos lá. Amarelo. Amarelo. Quantas letras tem a palavra amarelo? Aí vocês vão contar. Vocês vão contar quantas letras tem. Quantas letras tem a palavra amarelo? A, M, A, R, E, L, O. Amarelo. Agora, que elementos aparecem nos cenários? Pessoas, objetos, animais. Aí você vai escrever aqui. Vamos lá. Aparece árvore, frutos, pessoas, um poste. Um pôster. Aí vocês vão escrever aqui, vou escrever aqui para vocês, tá? Vamos lá. Pessoas, árvore, o que mais, hein? Fruta, que é o caju, né? Um poste. Não é poste de luz, é o nessa época parece que usava-se o candeeiro, né? Mas. E também na capa tem o quê? Tem textos. Tem o texto, um texto, escrita, né? Escrita, ok? Vamos aqui para essa questão. Quem escreveu o livro e quem fez as imagens? Aí você vai aqui, ó. Túlio Monteiro escreveu o livro. Você escreve aqui. Escreveu o livro.
Quem foi que escreveu? Túlio Monteiro. Túlio Monteiro. Assim, e quem ilustrou? O ilustrador. Quem que ilustrou esse texto? Esse livro? Ilustrador. Vamos lá. Quem foi o ilustrador? Eduardo Azevedo. Aí vocês vão copiar num caderno, tá? Copiar num caderno. Quem foi mesmo? Ah lá, meu Deus, deu um branco. Eduardo Azevedo. Hoje eu tô respondendo com vocês, tá? Porque eu encontrei essa maneira de eu ajudar vocês a escreverem também, tá? Além de fazer a leitura, eu quero ajudar vocês a escreverem também. Eduardo Azevedo. Qual o título do livro? O título do livro, gente, é Cajueiro Botador. Cajueiro começa com C, aí vem o A, J, U, E, I, R, O. Cajueiro Botador. B, O, T, A, D, O, R. Vou escrever aqui para vocês, tá? Cajueiro Botador. Chega, né? Cajueiro Botador. Agora, interpretando a imagem, de acordo com as cores que predominam na imagem, que a sensação climática o ilustrador quis expressar: frio, calor ou chuva. Amarelo é uma cor quente, então ele quis expressar o quê? Calor. C-A-L-O-R. A partir da expressão facial das pessoas que ilustram a capa, que sentimentos elas demonstram estar sentindo? Alegria, tristeza, raiva, preocupação? É claro que é alegria, né? Que a gente vê assim, já vê logo o sorriso deles na imagem, né? Alegria. Sentindo a imagem. Porque no início eu não li para vocês que diz que quando se lê a imagem, a pessoa que observa a imagem tem que analisar, descrever, interpretar e sentir. Certo? Nós estamos passando por toda esses pontos, né? Analisando a imagem, descrevendo a imagem, interpretando a imagem e sentindo a imagem. Que sentimento a imagem lhe transmite? Essa questãozinha aqui, vocês vão fazer sozinho, tá? Porque o sentimento que ela me transmite é mas vocês podem, ao analisar a imagem, vocês sentirem algo diferente do que eu sinto, tá? Como você imagina que é essa história desse livro? Também é uma pergunta pessoal que você precisa escrever com as suas palavras. Será? O que acontece, né, nesse livro? Pronto, a atividade só vai ser até aqui, tá? Vocês tentam fazer vocês façam no caderno, assistam essa aula, porque a partir de hoje vocês vão conversar, entender, ou já entendem, não sei, que nós podemos levar esse tipo de textos, né? Os escritos, que são os verbais, né? Que a gente usa as palavras, e os não verbais, que a imagem que é analisar a imagem. Olha quantas questões nós respondemos com a leitura de apenas uma capa de livro. Como ela nos transmite muito, tá? Então, vou ficando por aqui com essa aula, tá, gente? Vocês façam a atividade, assistam a aula, que vocês só têm a ganhar, ok? Então, um grande abraço e até terça-feira.